Amém? Agora fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração, porque o Senhor, Ele quer agir na tua vida através desse testemunho tão tremendo, tão impactante. Amém? Senhor amado, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida de pastora Denise e a vida de Fanny. Pai, Tu sabes aquilo que o Senhor queres fazer. Senhor, por isso, através desse testemunho, que vidas possam ser impactadas aqui neste lugar. Que vidas possam ser transformadas, curadas, Senhor. Porque nós sabemos que Tu é Deus que sara toda a ferida, Pai. O que é impossível para Ti, Senhor. Aquilo que é impossível para o homem, não é impossível para Ti, Pai. Por isso, nesta hora, eu coloco, Pai, a vida de Fanny Ramos nas Tuas mãos. E a vida de pastora Denise nas Tuas mãos. Porque o Senhor, Pai, seja boca, Senhor, através dela aqui neste lugar. Que elas, Pai, possam passar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou nos seus corações. Para que vida aqui sejam impactadas. E que sejam abençoadas, guardadas, protegidas, Pai, aqui neste lugar, Pai. Porque o Senhor é aquele que guarda, que livra e que transforma. Obrigada, Pai. Toma essa igreja, Pai, a cada um que entrou aqui por essas portas, Pai, que possam encontrar em Ti, Senhor, a paz que sempre procuram. Pai, que eles possam confiar, Pai, num Deus tão poderoso que és Tu, Senhor. Pai, enche esse lugar da Tua presença, Pai, porque sabemos, Pai, que a Tua presença para nós basta. Pai, esteja nesta hora abençoando, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Igreja, ficam ligados. Amém, pastora Denise. Oi, tá ligado. Que bom que vocês vieram. A gente fica numa expectativa, dá um frio na barriga, tá? Pensando o quê? Me ajuda aqui com essa almofada. Mexendo na decoração, gente. Obrigado que vocês vieram. Há uma expectativa no coração de vocês, no nosso mais ainda, porque a gente seguiu uma direção do Senhor. E quando a gente faz algo direcionado pelo Senhor, tudo que nós temos é fé. Estamos totalmente dependentes deles. Então, porque Deus tem feito maravilhas na vida de Fanny, porque é um processo que vem acontecendo, acho que chegou um momento, né, de o mundo ouvir de uma forma diferenciada. Lá na televisão é muito limitado, né? Lá no podcast é muito diferente. É outra versão também. É outra versão, aquela lá esquece. Atualizou. É. E aí agora vocês estão com a nova versão, né? Então a gente tem que dar o melhor de Deus, é para Ele mesmo, e a gente quer compartilhar um pouquinho. Aqui na igreja, a gente sabe, né? Gente, já vou ficar em casa, tá? Tá, fica à vontade. Aqui na igreja a gente faz vários tipos de trabalho de restauração de vidas, né? Para quem quiser, né? Só que com ela foi diferente. Ela me chamou para ir lá. Mentira, não foi assim não. O Senhor que me falou que eu tinha que ir lá. Pois é. Mas foi algo assim muito lindo de Deus. Isso foi só o começo, mas eu quero que a Fanny fale. Daqui a pouco você vai falar sobre essa parte, né? Pode deixar. Vamos lá, Fanny. Como foi sua infância? Gente, muita gente aqui me conhece pouco, né, de rede social. Em 2021, eu fiz um relato sobre a minha infância, numa versão não muito atualizada, né, numa versão onde foi a primeira vez que eu falei tão abertamente de algo que eu passei. Bom, com 6 anos de idade, eu comecei a sofrer abuso, né? Eu sou, antes, né, de começar a falar sobre abuso, eu sou uma menina que foi criada pelos meus avós. Minha mãe me teve muito nova, né? Me teve com, acho que com 17, mesma coisa, né, assim,
bem novinha. E sem maturidade, acabou não me criando e demandou para minha mãe, para minha avó. E quando você se depara com uma criança que ela não tem autoridade de pai e mãe, as pessoas elas acham que não é nada, que não é ninguém. E com 6 anos de idade, eu comecei a ser molestada, né, pelo um tio que começou a fazer certas coisas, só que ao meu entendimento eu não sabia o que era aquilo, né? E eu tentei contar, né, para minha avó, e pela ignorância da época, da religiosidade de achar que não pode se falar disso porque destrói uma família, me silenciaram. E eu já tinha a rejeição da família pelo fato de não ser criada pela minha mãe e pelo meu pai. Então, era o tempo todo a menina que foi abandonada. Ninguém liga para você. E eu tive uma infância muito difícil. Eu não sei se alguém conhece aqui, a comunidade do Chapadão, Costa Barros. Então, eu era de lá, né? Nasci por ali, desde as minhas origens. E eu vim de uma infância muito, muito difícil mesmo, assim. Eu nunca cheguei a expor essa parte, né, nas redes sociais, porque eu também não frequento mais aquele bairro. Mas eu vim de uma realidade de família, da onde eu já acordei para chamar uma prima minha que morava na casa de cima, que era até a casa de um dos meus abusadores, e eu encontrar um corpo estirado de um rapaz que tinha usado drogas e o pessoal bateu nele e enterrou no meu quintal, porque o meu quintal ele era muito aberto. Então, assim, o tempo foi passando, né? E os abusadores, eles são inteligentes. Eles foram observando que você é uma pessoa que ninguém dá muito crédito. Ah, mas ela é uma criança. O que acontece? Uma criança, quando ela é abusada, ela tem traços que vão sendo reflexo na sua personalidade. Eu, por exemplo, eu sempre fui assim. Sempre falei muito, né? Sempre é minha personalidade falar muito, assim, muito comunicativa. Então as pessoas ficavam assim, ué, você fala tanto, você brinca tanto. Mas não aconteceu nada, né? E como é que você não consegue rebater? Como uma criança vai conseguir rebater? E o tempo foi passando. E aí apareceu o segundo abusador. O segundo abusador era outro marido de outra tia minha. Que, assim, infelizmente, esse abusador, ele não era só meu, mas como de outras crianças na família. E todo mundo sabia. E é uma situação muito ruim, porque a minha família, ela sempre me culpava, porque, querendo ou não, sempre é culpa da criança ou da mulher. Que roupa que você estava? Por que você fez isso? Mas o que você estava fazendo? Você provocou. Exatamente. E assim, por que você estava dormindo com esse tipo de roupa? O que você estava fazendo? Por que você não saiu de perto? Por que você não reagiu? E o tempo foi passando. Teve uma vez que isso tive esses traumas, né, dos 6 aos 15 anos de idade. Então, foram muitos períodos com pessoas muitos diferentes. Anos de abuso. E uma das coisas que eu mais... Inclusive, eu tenho um relato aberto no meu perfil de 2021, que eu sempre me perguntava assim, por que comigo? Que marca... Eu lembro que tem uma frase até marcante que eu deixei... Nem tirei esse relato do ar, porque é muito importante, porque isso relata uma dor real, do que eu sentia real. Eu tinha certeza, desde pequena, que eu tinha nascido amaldiçoada com alguma coisa, com algum imã, para sofrer. Primeiro, minha mãe me rejeitou. Meu pai estava ali, mas é a mesma coisa que nada. Ausente. Era ausente. Então, assim, era muita dor. Então, eu me sentia um objeto de uso. E aí, minha mãe conheceu o meu padrasto. E o tempo foi passando. Eu lembro que, até o momento, era... Vamos dizer assim, né? Abuso é abuso, não tem grau, né? Mas eles diziam que, porque foi molestada, que é toque físico, outras coisas a mais. E aí, com 12 anos de idade, eu lembro que eu tinha uma prima que eu amava muito, muito, muito. E aí, esse abusador, um segundo abusador, ia dormir na casa dela. E eu me desesperei. Eu falei, gente, eu preciso... Não, eu falei, preciso falar para alguém que... Isso, que ele tá fazendo. Que ele vai dormir na casa dela, tipo assim. E eu tinha uma questão na minha cabeça, era tipo assim, eu já sou marcada, tá tudo bem. Já nem ligava mais, mas agora com a minha prima, não. E eu lembro que eu contei. Nisso que eu contei pra família, foram falar. E aí, a culpa caiu sobre mim, porque eu estava destruindo a família. Porque eu não devia... Mais uma vez. Mais uma vez. E era toda vez. Por que você foi falar? Entrega na mão de Deus. E isso enraizou dentro de mim, e é muito importante eu falar isso com vocês, relatando também a minha percepção de antigamente e a minha percepção de hoje.
um dos problemas que eu mais tive no meu relacionamento com Deus é porque criaram um Deus injusto na minha cabeça. Na verdade, o Deus que não defendia, né? Que Deus nem existe esse Deus. Era assim, não, olha, ora, não é assim. Gente, o nosso Deus é justo. Ele é um Deus de justiça. Você sim tem que orar. Você sim, mas você tem que seguir a lei. Você tem que denunciar. Você tem que acolher. Então, assim, fui na delegacia e a minha história é tão complicada. Pode falar, eu ia falar sobre isso. Minha história é tão complicada que eu fui na delegacia. Eu fui denunciar. Quando eu tinha 12 anos de idade, né, quando deu essa confusão toda, caiu no ouvido do meu pai, e aí, né, eu morava na comunidade, eu tinha um monte de primo que era envolvido, aí meu pai falou, vou matar, vou fazer acontecer, aí acabou, você vai destruir a vida do seu pai. Era sempre uma destruição, e eu era sempre uma criança. O pivô, né? Pois é, sempre a destruição. E aí eu lembro que eu tive que denunciar, fui obrigada a fazer a denúncia. E aí, o engraçado é que a denúncia, ela só vale se tiver o ato consumado. A penetração, todos os abusos que, gente, um leque de abusos, que eu não vou citar nome por respeito às crianças aqui, um leque, que não é só a penetração, é um leque absurdo que criança nenhuma deveria passar ou sentir ou ver isso que aconteceu. E eu lembro que quando eu cheguei na delegacia, eu tenho isso muito vivo em mim, que é algo chocante, que o delegado, ele perguntou para mim se eu senti orgasmo. Um delegado. Como que ele, total despreparo da máquina, né? Tinha Como é que fala isso? Ele sentado aqui, um escrivão, e eu lembro que eu fui atendida por homens. Ele perguntou se eu sentia orgasmo, eu não sabia. Com quantos anos? 12 anos. Eu não sabia a palavra orgasmo. E eu falei, o que é isso? E todos riram. Por quê? Era engraçado, né? Tipo, aí eu lembro que eles falaram, gente, a menina sabe de nada, tão inocente. Eu realmente não deveria saber. Com 12 anos eu não deveria saber o que era isso. E aí você vai me perguntar, e como é que foi o caso? Qual foi a reação da sua família? Eu não deveria ter falado, porque não é bem assim. Tem certeza que é assim? Então eles não te davam nenhum crédito? Nenhum crédito. E era assim, três pessoas. Você está de implicância. Olha bem, essa menina é revoltada. Eu lembro que eu tinha uma tia que falava, ela não tem mãe, isso é revolta. Tudo era revolta. Realmente, gente, era revolta. Era muita revolta que eu passava, era muita coisa que eu tinha que, né, ter revolta. Dentro disso daí, tem uma coisa que é para a gente parar para pensar. Você conhece seu filho? Você observa sua filha? Será que em algum momento não está acontecendo algo que você não sabe? De verdade. O caso da Fanny é um caso terrível, porque ela estava à mercê de pessoas que nem acreditavam nela e ela vivendo um tempo de sofrimento. Pais, observem, ouçam, conversem, perguntem, ensinem a seus filhos. Alguém tem que denunciar. Infelizmente, a denúncia dela não foi vista pela própria família. Se a própria família não viu, os de fora era só uma consequência. E eu falo para vocês assim, é muito sério. Eu trabalhei em tempo de escola e a gente via algumas coisas que a gente ficava escandalizado. Hoje tem o conselho, né? Você vai logo falando para o conselho. Na época que eu estava nesse período aí trabalhando, não tinha isso. E a gente ficava assim, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Com quem a gente vai falar? Mas olha essa situação. Ela falou. Ela denunciou. Mas não houve quem desse crédito. Por acaso isso é assunto de criança aí falando para os outros? Não. Não é. E como é que não houve crédito? E assim, gente, dentro disso que a pastora está falando para você, escutar é muito importante. Foi o que me faltou. Acolhimento. E as pessoas observam uma criança quando ela é ouvida, quando ela é acolhida e quando ela não é. E quando ela não é, alvo fácil para qualquer coisa. E aí eu vou perguntar outra coisa para você. Essa situação toda, terrível, como que você chegou a casar? Deus. Assim, Como quem salvou você, né? Então, eu lembro, eu nem sei como é que, assim, ele é meu marido, tá, gente, esse aqui. Aí, eu lembro que com 15 anos de idade, né, depois de todo o abuso sofrido, e com 15 anos, depois dessa denúncia, literalmente, as pessoas falaram assim, ela realmente não tem valor. E aí o ato foi consumado.
E eu lembro que eu simplesmente desisti. E eu fui obrigada a morar na casa da minha mãe, porque eu tive que sair da comunidade, né? Porque eu sempre, na época, né, era muito barraqueira, né? Arranjava muita confusão. E aí, os bandidos que moravam ali em perto começaram a mexer comigo. E eu comecei a brigar. Aí meu avô falou, essa menina vai morrer, eu tenho que tirar ela daqui. Aí eu falei, pronto, vai me tirar daqui e vai me botar num cativeiro. Mas Deus sabia de todas as coisas. E eu comecei a frequentar... Foi a igreja? Foi a igreja, né, amor? Que eu frequentei ali, a Cibron, foi na Cibron. Aí eu comecei aí, né, eu vi um menino tocando teclado, eu falei, gente, legal, né? Eu falei, nada, que bonitinho. E só que assim, gente, eu zero tinha esperança de ser amada. Zero, eu juro, eu sempre achei que eu fosse morrer muito antes. Ou de morte morrida ou de morte matada, Deus me livre. Que eu achava que ia acontecer isso. Eu nunca achei que eu fosse ser amada. Eu nunca tive essa realização de família, porque na minha... Contexto, né? Tipo, não tinha muito isso, porque as famílias que eu tinha ao meu redor era aquilo dali, né? Eu falei, gente, você quer família? Quero não. Deixa pra lá, não quero família. Então, nunca tinha essa coisa de amor. Eu nunca vou ser amada. Então, era daí da vida largada, né? E eu conheci o Juan. E a gente começou a... Deus mesmo, menina, que a gente começou a se gostar, né? E aí o Juan falou, vamos namorar? Nem me pediu, né? Me falou, vamos namorar. Eu falei, tá bom, vamos namorar. E foi a primeira vez que eu senti que alguém me ouviu. Assim, namorando com o tempo, eu falei, eu tenho que te contar um negócio. E eu contei tudo que estava acontecendo na minha casa. Eu falei, esse menino vai embora. E ele falou, cara, e agora? Porque assim, gente, com 15 anos de idade, eu ainda não tinha o poder de conseguir sair daquela situação. Era uma situação que, assim, a pessoa... A força, né? Não tinha mais força. O abusador chegava, parecia que meu corpo ele travava e eu ficava parada nessa posição. E, assim, não tinha poder de pensar de nada. Meu corpo, ele simplesmente desligava. E quando eu conheci o Juan, né? Na verdade, são mecanismos de defesa. Sim. Ele desligava completamente. Quando eu conheci o Juan, eu contei tudo o que estava acontecendo. E, assim... Infelizmente, né, na época, eu também não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Minha mãe, devido, né, e isso é muito bom a gente falar, que o nosso testemunho, o meu testemunho aqui é sobre uma nova percepção da minha vida. E hoje eu entendo que as mesmas coisas lá atrás que agiram na vida da minha mãe, tentaram agir na minha vida. Só que algo que o Senhor está fazendo na minha vida é que isso não passe para a minha geração. Não vai passar. Porque... infelizmente, a geração da minha mãe, ela não teve a visão e a ciência, porque minha mãe passou muita coisa também, que mais pra frente eu vou contar com vocês sobre como Deus, ele é um Deus perfeito, 100%, ele não deixa nada fora do lugar. E ela não teve esse poder ou essa ciência de eu preciso tomar um posicionamento. Então, assim, não tinha uma boa relação com a minha mãe. E quando eu conheci o Juan, ele falou, cara, eu vou te ajudar, eu vou te dar um telefone. E toda vez que ele chegar em casa, você me liga. E o Juan trabalhava na época na Confeitaria Colombo. E toda vez que ele chegava em casa, eu ligava para o Juan. Toda vez que eu ligava para o Juan, me desarmava e eu conseguia sair. E eu ficava na rua. E eu ficava sentada na calçada na rua até alguém chegar dentro de casa e eu conseguir. E isso foi se estendendo, né, durante um tempo, até que o abusador percebeu. Porque quando ele percebe que a pessoa ela já não está mais sozinha, ele perde poder. Porque ele tem a manipulação do ambiente. Você não tem ninguém, você já está num poder da mente que ninguém cuida de você. Você está sozinha, exatamente. Fica fácil, né? E quando ele percebe que você tem cuidado, opa... Ele se esconde. Ele se esconde. Então, assim, simplesmente parou. Depois de tantas ligações sair, parou. E eu fiquei, gente, assim, eu não acredito, eu estou livre. E passou mais ou menos 1 ano e pouquinho, eu engravidei do Juan. E a gente, aqui na igreja, inclusive meu pastor, gente, eu lembro de uma época, eu nunca vou esquecer isso, meu pastor, eu grávida, né, nova, 16 anos, aí eu fiquei morta de vergonha, né, falei, Jesus, cara, como é que isso aconteceu? Eu fiquei grávida, eu lembro que o pastor me defendeu de púlpito, tá? O pastor falou assim, vai acontecer uma situação aqui na igreja, e se eu souber que alguém está falando alguma coisa, vai se ver comigo. Gente, a segunda coisa de proteção, eu falei, gente, eu tenho alguém que me defende, não tinha isso. É diferente quando você encontra pessoas para te defender. Isso ficou marcado muito grande na minha vida. E aí, inclusive, eu arranjei meu casamento também, né, pastor? O pastor falou, olha,
pastor, Jojo, o pessoal viu lá pra gente se casar e sempre ajudou. E isso pra mim, quando o Juan entrou na minha vida, o Senhor não botou só o Juan, mas o Senhor botou uma percepção de família amada. E assim, de família amada. E assim, me deu a minha filha, eu engravidei na adolescência, gente. É um índice de... Meu Deus, para mim foi a minha salvação. Porque a partir do momento que eu engravidei da minha filha, eu comecei a ter uma visão de família. Eu falei, opa, caramba, agora eu tenho família. Agora eu tenho uma família. Vou fazer diferente. O que eu não tive, o Senhor me deu. Porque a nossa história não termina. Você não, se eu não tenho, o Senhor constrói. E isso para mim, durante todos esses anos de vida, foi algo muito complicado. Porque é sobre isso que eu quero falar. Porque o abuso, ele rouba muita coisa da gente. Muita coisa. Fica os traumas, né? Você porque não consegue assim, ver que você vai conseguir. O abuso não acaba quando acaba. Porque fica a destruição mental, exatamente, psicológica. Muitas fraturas emocionais que, se a gente não tem uma cura de verdade, isso vai respingar em todo mundo que se aproxima. Todo mundo. E não é porque a gente quer. Isso. É sequela. Entender a sequela, né? Às vezes a gente tem reações e ações. Não, ações e reações. Falam isso, né? Olha, tem alguma coisa aí por trás disso. Tem algo aí. Tem uma raiz. O povo até já sabe, né? Tem uma raiz. Isso não saiu do nada. Tem algo aí. E entender isso é muito bom. Porque parece que tudo que a gente não presta, né? Que tá tudo... Não, personalidade. Não. Exato. É trauma. Tem algo por trás. E ela identificou isso. E assim... o mais interessante é que eu sempre achei que eu sou assim. Não, é o meu jeito, porque eu já venci. E, gente, pra eu estar aqui falando com vocês, eu vi meu vídeo, né? E eu fiquei muito feliz quando eu estava vendo aquele vídeo, porque aquilo não me doía mais. Eu vi aquele vídeo... Isso é cura. Eu vi aquele vídeo e eu falava, uau. As frases que eu falava no vídeo eram, eu sou cheia de ódio. A minha personalidade é formada no ódio. Eles me fizeram, e eles não têm esse poder sobre mim mais. Porque, assim, o abuso, ele deixa a gente cheia de corrente. E por mais que a gente não esteja no ato do abuso, a gente continua levando as correntes. Só que hoje eles não têm mais esse poder. Glória a Deus. E é muito bom se ver livre. Porque você é livre para ser quem você realmente veio para ser, não o que fizeram de você. Então, assim, esse tema aqui, Renascendo, é muito bom, porque é isso que eu sinto. Que eu estou... E é isso que está acontecendo. Porque, assim, todo mundo aqui, todo mundo tem um trauma, tem alguma coisa que já passou, alguma rejeição. Que marcou. Que é fratura emocional, que às vezes a gente fica assim, eu já superei. Só que isso, eu falava, isso dessa, né? Não, porque eu já superei nada. Tudo que eu fazia, tudo que eu falava, respingava. Era reflexo? Era 100% reflexo. Era um peso, era uma dor da minha família. E era algo que se arrastava. E isso me fazia mal. Porque eu continuava, isso é uma frase muito forte, os abusadores continuavam sendo arrastados comigo. Por quê? Porque eu não estava livre para ser quem eu realmente sou. Eu era refém daquele sentimento, daquele peso, daquela injustiça. E, na verdade, se a gente parar para analisar friamente, isso acontece com várias situações da nossa vida, né? É uma história ruim, é algo que aconteceu que a gente não superou. Muitas vezes a gente não consegue discernir e ver que pode ser mudado. A gente só acha que tudo muda se tiver dinheiro. E não é isso, gente. Há muitas situações que só vão mudar a partir da nossa percepção, não é? E é necessário, muitas vezes, que a gente busque o que... eu falo que o povo vai buscar ajuda. Ajuda, você precisa botar para fora, né? É aquela ferida que você tem que tirar a casquinha para o pus sair, para depois ela cicatrizar. E esse negócio de normalizar as coisas que não são para normalizar faz com que a gente fique vivendo de máscara. E as máscaras, elas só servem para nos fazer o quê? Gerar no outro uma visão errada da gente.
Porque a gente está de máscara. Nós não estamos sendo autênticos. E faltava essa autenticidade. Quem é a Fanny? Eu tô descobrindo. Não, mas olha, é sobre isso. Quem sou eu? Eu estou descobrindo de verdade. Eu estou descobrindo quem sou eu em Jesus. Porque era uma coisa, um resultado de uma coisa, né? Nem te falar. De várias coisas. Eu não precisava nem falar, né? Como mostrar, bordão. E isso é muito sério. A gente fala assim, né? Nós estamos aqui num testemunho, assim, de transformação, de visão aberta, de realizações, de propósito. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo no nosso dia a dia mascarados. E é uma coisa que a gente conversou, né? O coração tem que liberar. Tem que limpar. Ah, eu não consigo, mas isso não é você sozinho. Nunca foi, né? Nunca foi. Mas quando é que começou a mudar? Vamos lá. Então, gente, eu sou um pouco cabeça dura, né? Um pouquinho. Só um pouquinho. Coisa pouca. Ano passado, meu filho mais novo, Noah, ele começou a ter crise convulsiva. E até então, nunca tinha acontecido isso com nenhum filho meu, né? Deixa eu só falar uma coisa antes de você entrar nisso. Um dia eu encontrei com a Fanny, porque a Fanny e o Luan estavam vivendo um momento difícil financeiramente. Eles estavam afastados e precisavam trabalhar, né? E ela... encontrei com ela desolada, voltando da loja, né? Isolada e tal. E quando a gente se encontrou, algo aconteceu, né? Porque o Senhor me mostrou que ela não ia viver daquele trabalho. Isso foi em 2016. Falei para ela, sei. O Senhor me mostra que você vai trabalhar dentro de casa, né? O que você pensou? Eu falei, gente, eu vou fazer um curso de bolo de pote. Jura, eu fiz? Eu fui vender lingerie, bijuteria, bolo de pote. Não era isso, não. Mas eu tentei. Eu falei, gente, eu falei, eu já sei, Deus quer que eu trabalhe em casa para cuidar das crianças, então eu vou fazer bolo de pote. Graças a Deus não deu certo, né? Eu também não sei fazer bolo, então... Deus já sabia, né? O que ia acontecer. Ponto. Pode falar do Noah. E aí aconteceu... Gente, assim, Deus, Ele nunca... A gente é infiel, a gente é terrível, né? Mas Deus, Ele é fiel. Então, assim, Ele tinha me prometido uma palavra, no momento eu não tinha entendido, né? Que a gente tem disso, a gente nunca entende o que Deus fala, né? Você faz de sons também. E estava afastado também. Estava afastado. Eu falei, pastora, eu vou vender bolo e tal. E eu estava afastada, completamente, muito afastada, assim. 2019 foi um dos anos mais difíceis. Deisiane, né? Deisiane que sabe. Deisiane já foi várias vezes tentar me salvar de suicídio. I love you, Deise, obrigada. Assim, era o tempo todo eu tentando... Ai, não sei o quê. Gente, assim, era algo muito... Parecia que eu tinha necessidade de tentar suicídio. Ai, eu vou... Porque a maternidade, quando ela chega na nossa vida, ela transforma muita coisa. Então, quando eu tinha a Calice, aí tive o Henrique também, né? Que eu sou assim, eu saí fazendo filho. Aí tive a Calice, tive o Henrique, eu me vi num... Meu Deus. Os meus traumas de pensar, como é que eu vou proteger essas crianças, porque vem um instinto de proteção, de você querer dar conta de tudo, e os traumas não tratados. Gente, eu cheio de problemas de relacionamento com a minha mãe. Como é que eu vou ser uma boa mãe se eu tenho ódio da minha? Uma crise existencial, né? Eu tenho ódio da minha, como é que eu vou querer que essas crianças me amem? Então, assim, era algo muito terrível. E assim, o tempo foi passando, e aí eu, quem sabe da minha história, dei uma engordada, né? Pesei 117 quilos, muita compulsão alimentar, o auge do meu... Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Todo vazio virou comida. Todo vazio, por conta de tantos traumas, tantas coisas terríveis, tanta falta de amor, né? Tanta falta de tanta coisa, ela encontrou na comida uma... E assim, a falta de amor, você imagina o complexo de uma pessoa que achou alguém que a ama, mas ela não sabe o que é amor. Gente, você vira um bicho. Um herói, né? Dá uma baixadinha de... É um querido. Mas assim, eu tinha muito repulsa por cuidado, afeto. Gente, pelo amor... Uma dificuldade. Que isso? Era muito esquisito receber amor. Eu vim de uma infância sem toque físico, sem confiança. Tipo assim, era matando um leão por dia, você que se vire pra lá. Então, assim, era muito difícil.
E voltando à palavra de Deus, né, eu com vários traumas, compulsão alimentar, Deus, ele sempre se fez presente na minha vida, gente, porque eu não sei como. Eu tinha umas ideias, né? Falando, gente, quando eu olho para trás, eu falo, gente, Deus estava ali o tempo todo. Eu que sou sonsa. Porque, assim, eu lembro que eu estava um dia muito mal, pandemia, e eu falei, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu já estava sedentária, eu não tinha rumo nenhum, assim, eu não tinha força para estar com as crianças. Eu tive uma luz assim, cara, eu vou cuidar de mim, eu vou buscar uma terapia, eu vou entender o que isso se passa. E na época eu estava 100% fora das coisas de Deus. E eu lembro que eu tentei voltar, eu não sei se a senhora vai se lembrar, em 2019, quando eu perdi um bebê. Em 2019 eu perdi um bebê e eu tentei voltar para a igreja e eu não consegui. Foi algo muito difícil assim. Tava muito travada, né? Nossa, tava horrível, horrível. E eu não consegui. E aí, isso foi gerando mais trauma. Só que quando eu tive esse lance em 2020, eu falei, cara, eu vou buscar uma ajuda. E eu comecei a buscar ajuda, né, psicológica, só que eu não quis tocar na ferida de abuso. Eu falei, não, isso aqui já é uma página virada para mim. Nem preciso tocar nisso, menina. Não tem certeza? Eu falei, tem certeza, eu odeio todo mundo me odeia, assim que eu vou viver. Não, tem certeza. E deixei para lá. E fui resolver as outras questões, né? Porque eu queria ser uma boa mãe. Só que, gente, não tem como você começar uma coisa. Você vai se mudar para uma casa. Você tem que dar uma faxina para você botar coisas novas. Senão, minha filha, vai ficar tudo podre. Até as coisas novas vão ficar podres. E aí, o Senhor, Ele se fez fiel na minha vida em 2022. Eu sempre tive o discurso de falar, porque eu sempre trabalhei muito, por isso que... Garota... Eu ia saber que dia que o vídeo meu ia viralizar. Eu ia saber que dia que o Senhor ia mudar minha vida, mas o Senhor já sabia. Mesmo eu não sendo fiel, Ele já tinha lançado a palavra sobre a minha vida. E aí, em 2022, do nada, um vídeo meu estoura. Eu falei, gente... Não, esqueci. Desculpa, gente, eu estou muito à vontade. Eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Com 2 semanas, engravidei. Deus tem um mistério. Estava muito linda de bariátrica. Deus tem um mistério com filho comigo, né, pastor? Ele tem um mistério com filho. Menina, 2 semanas engravidei. E aí, só que a gestação do novo foi muito engraçada. Aqui a minha menstruação atrasou, eu fiquei, gente, é normal, eu falando por Juan, porque os hormônios, acontece isso, quando você emagrece. Acabei de fazer uma cirurgia. É normal. E aí eu sonhei. Eu lembro que desse dia eu acordei tão desesperada, eu sonhei que meu peito estava vazando leite. Acordei, levantei, Juan, tô grávida, compra um teste, pode ter certeza. E eu passando mal. Botei o palitinho, deu 1 minuto o palitinho, liguei pra minha... Na hora, assim, grávida. Liguei pra minha psicóloga e falei, Camila, eu vou me matar hoje. Aí, foi exatamente assim, pergunta, Juan. Não foi não. Foi um pouquinho gritando, eu falei, e eu batendo nas... Eu vou me matar hoje. A Camila, o que aconteceu? Minha psicóloga, eu falei, não, eu vou me matar, acabei de engravidar. Aí ela, como assim? Eu falei, eu estou grávida, eu não tenho dinheiro, eu não tenho psicóloga, estou me levantando agora. Acabei de tô caminhando de uma depressão. Vou me matar. Não me matei, né? Graças a Deus, mas demorei muito a aceitar o Noah. Foi muito difícil, porque eu fiquei, gente, não é possível. Agora que eu tô tendo um brilho de vida, de tipo assim, eu vou... Agora que as coisas vão se acertar, vou me reerguer. Eu falei, eu vou trabalhar, né? Vou tentar arranjar um emprego, porque eu não tinha estudo ainda, né? Eu falei, não terminei o estudo, vou terminar meu ensino médio. O Henrique estava fazendo 3 anos. Eu falei, agora que eu vou começar a viver, que depois que o filho faz 3 anos, que a gente consegue começar a viver um pouquinho, né? O novo vai fazer mês que vem, aleluia. Aí tu consegue começar a viver. Eu falei, agora eu vou, né? Agora fui nada. Aí engravidei. E uma situação muito difícil, o Juan trabalhando lá no Barra Shopping. Eu falei, eu aqui com 3 crianças. Aí o Juan, e se a gente se mudar mais para perto do meu trabalho? Eu falei, como? Ele empréstimo, né? Graça sempre se metendo nessas coisas, né? Mas Deus, Ele foi fiel. Aí nós fizemos um empréstimo, fomos a Proanil. Aí só que eu me fiz uma promessa, eu não, né? Deus, Ele soprou no meu ouvido assim, que a partir do momento que eu voltasse para a internet, eu nunca mais ia deixar de gravar. E eu lembro que todo dia eu postava vídeo. Eu tinha, 2.000 seguidores, mas todo dia eu falei, não, porque eu sentia de alguma forma que aquilo dali... Era para isso continuar. Porque eu também, com todo respeito, né, gente, eu ia fazer o quê? Cheio de criança.
não tinha muito que sair para trabalhar. Eu falei, eu vou gravar vídeo, né? Pelo menos tem minhas amigas ali, né? Tinha 2, 3 pessoas que me assistiam, gostavam de mim. E aí eu fiquei gravando vídeo e eu falei, cara, a gente vai se mudar. E eu lembro que, como eu tinha feito bariátrica, eu comecei a vender vitamina. Aí eu falei, pô, arranjei um emprego, né? Eu tô vendendo de casa e já é um mistério, já achando, né? Que Deus tinha... Já tava, em casa. Deus já tinha me dado mistério. Eu falei, vou começar a vender vitamina. Aí vendia cupom de vitamina e comecei a ganhar R$500. Eu falei, ai, tá tudo ótimo. E fui ali seguindo todo dia, todo dia. Lidiane tentando fechar uma publicidade pra mim, nunca conseguia, bichinha, tadinha. Mas Deus honrou, né, amiga? E todo dia, todo dia. E quando um vídeo meu estourou, Com essa criança. com essa criança que, gente, assim, Cara do eu não seu queria Nodô. de jeito nenhum. E a criança aí, ó, tá vendo? Deus faz a coisa perfeitinha. E o primeiro vídeo que estourou, eu lembro que eu tô de blusa, uma roupa de academia roxa. A criança não tinha nem aparecido, mas eu tava discutindo com ela, né? Ela tava deitada no sofá e eu tava mostrando as peles que tinham sobrado da cirurgia. Aí eu tava falando, calma aí, seu Nonô. E engraçado que o seu Nonô, ele não veio depois dele nascer, ele veio antes. O Juan já tinha apelidado a criança de seu Nonô, que o Juan não tem muito senso, né? Aí ele já tinha apelidado a criança de seu Nonô, antes de saber que ele seria o seu Nonô. Não sei que aquela carinha, né? E aí os vídeos começaram a estourar. E aí, assim, gente, eu falei, eu só vou ficar fazendo. E em 9 dias eu bati a marca de 1 milhão de seguidores no TikTok. E eu fiquei, gente, e agora? Eu falei, gente, que esquisito, Meio né? desesperador, né? Eu falei, e agora? Será que agora é? E as coisas começaram a acontecer. Só que mesmo as coisas acontecendo, eu ainda carregava os traumas. E a visão que eu tenho hoje da minha vida é que o Senhor estava me abençoando e o inimigo, ele sabia que a bênção era do Senhor. O que ele fazia? Ele mudava a ótica, porque ele não pode mudar a bênção. Então, ele muda a forma que a gente olha. Então, assim, parece que quanto mais as coisas davam certo, mais eu me afundava. E aí chegou a segunda compulsão na minha vida, álcool. E aí, gente, assim, eu nem sei se isso está no roteiro, mas... Sim. Menino, O que levou você menina, a Deus ter que dar um... o álcool foi a minha destruição. Quase, né? Quase. Não conseguiu não, mas eu bebia muito. E assim, vocês não têm noção a quantidade de bebida. Eu começava a beber sexta-feira e eu parava às vezes no domingo. E era algo assim que... Fora de controle. Fora de controle. Eu não conseguia viver sem isso. Era algo que me consumia. Era um vazio tão grande que eu não vivia. Eu sobrevivia para que chegasse aquele dia onde eu saísse de mim. Porque eu precisava de ter alguma coisa. E aí, hoje em dia, eu vejo que o abuso, ele tinha conseguido me tornar aquilo que fizeram comigo. Eu era exatamente a pessoa abusada. Todo estereótipo, né? Todinho era eu. Todo. E aí, assim, eu entrei num mundo tão bizarro, terrível, porque assim, eu me afastei das minhas amizades que eu amava, assim, as minhas amigas que... E eu não tenho vergonha de falar não, gente, assim, eu virei uma pessoa horrível, péssima, né, Deise? Assim, porque o inimigo, quando ele não consegue mudar, né, o que eu falei para você, a bênção, ele vai mudando o teu ciclo. Ele vai tirando as pessoas que te aproximam de Deus e botando aquelas pessoas que te afastam. Aquelas pessoas que vão estar perto da idealização que o inimigo tem para você. E você se torna essa pessoa também para as pessoas. Considerar... Desculpa. Sem considerar que você não tinha a visão de que você estava sendo usada. E essa questão do alcoolismo, da forma como chegou e outras coisas que o alcoolismo trouxe, na verdade, foi uma forma de você se esconder. Né? Você estava se escondendo de alguma coisa, mas ao mesmo tempo, você não estava sozinha. O inimigo estava ali para garantir que você não sairia. Então, você já tinha correntes, agora você estava numa jaula, né? E assim, gente, o nível de... Teve pessoas que chegaram a conviver um pouco comigo nessa época e assim, era realmente uma corrente. E você vai me perguntar assim, qual tipo de bebida? Todas.
tudo que tivesse teu alcoólico. Eu lembro que isso era muita briga no meu casamento. Isso era muita briga comigo, porque isso acendeu ainda mais, né, os diagnósticos que eu carregava, né? Porque eu fui diagnosticada na época com borderline e ansiedade. E eu passava mais tempo na visão do borderline do que na visão de Stephanie. Eu não sabia o que era viver sem ódio. Eu não sabia o que era viver confiando, sendo amada, amando. Na verdade, destruindo o que tinha, né? Exatamente. Então, a visão, e isso respingou em todos ao meu redor. Na minha família, nos meus filhos, por conta de mim. Porque eu estava assim, e eu brigava. Eu lembro que toda vez, né, o Juan falava, cara, já bebeu, vamos descer. Eu falava, não, desce você, que eu tô aqui para me divertir, eu tô aqui para poder, eu trabalho tanto. Ilusão, né? E com o que acontece? Aquela proteção que eu precisava na infância, eu comecei a criar um monstro dela. Tipo assim, eu me protejo, sempre me protegi sozinha, eu sou por mim, que não sei o quê. E um ódio de Deus, né? Tadinho. Gente, eu peguei um ódio tão grande de Deus, não sei se a senhora lembra, né? Esquece. Eu peguei um ódio tão grande de Deus, que era como se Deus ele fosse culpado por tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Só que se você parar um pouquinho para olhar o que Deus tinha feito na minha vida, gente... Deus te deu família... Que eu não tinha. Que não tinha. Deus te deu condição financeira que não tinha. Deus fez a parte dele, fielzão. Deus fez eu me sentir alguém que eu achei que eu nunca seria ninguém. Mas o inimigo cegou. Exatamente. Um adendo aqui. Vou falar uma coisa para você. A gente tem poder de decisão, sim. Mas a gente abre mão desse poder de decisão muitas vezes por causa de coisas, né? A gente abre mão desse poder de decisão de dizer não, eu não vou, eu não quero, por algo que atraia, por algo que de repente vai ser tão legal, vai ser tão bom que eu não vou nem precisar de Deus. Isso é ilusão, tá, gente? Ilusão, ilusão. O Senhor nos fez para a sua glória. O Senhor não gerou você para você mesmo, para o outro. Ele nos gerou para Ele. E entender isso é lindo, porque você descobre que você não precisa de nada para ocupar o lugar de Deus. Deus é suficiente, não é? E Ele sabe como preencher todo e qualquer vazio. Vazio de Deus é horrível, porque as outras coisas não conseguem ocupar o lugar de Deus. Então sempre será um vazio iludido, achando que está preenchido, não é? Continua, Fanny. E assim, muitas coisas para falar, mas eu vou tentar dar uma acelerada, né? E o Noah começou a ter convulsão. A primeira convulsão do Noah, eu nem sabia, gente, que é convulsão, pelo amor de Deus. E eu lembro que eu estava chegando em casa, minha irmã me liga gritando, desesperada, falando... Cara, o Noah começou a se debater aqui, revirar o olho, e eu estou saindo correndo para o hospital com ele. Gente, na hora, eu fiquei assim, meu mundo caiu, eu achei que meu filho fosse morrer, eu saí correndo para o hospital e tal. No primeiro momento, eu senti alguma coisa falando assim, abre teu olho. Isso daí, ó, você precisa... Eu falei, não, imagina. Noah saiu do hospital, eu falei, vamos fazer o quê? Beber para comemorar. E fui me afundar em bebida, né? E o tempo foi passando, eu não ligando muito, mas sentindo aquelas coisas, sabe, gente? Deus, ele fala o tempo todo. A gente que às vezes não quer ouvir. E aí ele teve a segunda convulsão, que eu lembro que o cuidado de Deus é tão perfeito que foi no dia 3 de outubro a segunda convulsão. Ele faz aniversário dia 2 de outubro. Nesse dia, eu botei ele para dormir comigo e ele estava tudo apagado. Ele estava normal. E eu senti vontade de acender a luz. Quando eu acendi a luz, o Noah estava convulsionando quieto, só com o olho revirado e a boca espumando. Se eu não tivesse acendido a luz naquele momento, eu não ia saber que ele estava convulsionando. Isso foi de madrugada. Fomos para o hospital, saiu, eu fiquei, gente, não é possível. E aí, no hospital, nada. Não tem diagnóstico, não tem nada. Pode ser, aí os médicos falavam assim, pode ser convulsão febril, é normal, porque às vezes pode ser a criança ficar com febre. Eu falei, mas ele tem febre normal. E eu, mais uma vez, eu fiquei assim... Eu lembro que eu ainda tentei... Eu vim umas 2 vezes na igreja, eu falei, devo proteger agora, né? Só que assim, não tomei... eu falei, vou vir aqui, né? Entregar na mão de Deus. Entregava nada. Eu falei, tô aqui, hein, na tua casa.
E só que O melhor é nas tuas caras, né? Faz de conta que eu engano. só uma Gente, disfarçada. a gente sabe fazer cara de santo, a gente sabe. Aquele olhar, né? Quietinho. Meu Deus. Gente, mas assim, quando o Senhor me pegou na esquina, né? Foi final do ano passado. Na verdade, assim, já estava sentindo várias coisas, né? Só que eu falei, eu não vou voltar, gente, nada a ver. Falei, pra que voltar pra igreja? Pra que negócio de igreja, gente? Tô super bem, tá tudo bem. Não preciso, nada disso. Nada disso, gente. Ó, a vida tá indo bem. Deus, e eu tinha um discurso assim, Deus abençoa todo mundo, não precisa estar lá. E aí, a última convulsão do Noah, eu tenho a certeza que eu vi o meu filho morto. Foi num dia, a gente estava em casa, um dia comum. Todo mundo em casa, as crianças em casa. Gente, o Noah começou a convulsionar. Do nada. Assim, ele espumava, ele teve uma crise de epilepsia, ele ficou completamente roxo e apagou. Eu gritava tanto, a tia Ana, né, que trabalha lá em casa, ela tentando me acalmar, gente, eu me desesperei num nível que eu gritava e eu comecei a orar uma oração terrível, porque eu xinguei tanto naquela oração que mas Deus, ele me perdoou, tenho certeza. Foi uma oração terrível, mas ele levou as outras ele partes. cortou, Ele editou. foi pipi lá pro Zé. Mas eu lembro nitidamente que eu falei assim, você não vai levar meu filho, foi o Senhor que me deu. E eu gritava, meu filho não, e um monte de palavrão. E eu lembro que eu botei, assim, o Noah apagado, com a boca roxa, eu botei a mão assim, nem pode fazer isso, mas eu botei a mão assim na boca do Noah, foi quando ele, tipo, deu a respirada, só que apagado. E eu gritei no meio da rua, assim, eu e o Juan, nós entramos na frente de um carro, tinha um táxi na hora, o rapaz levou a gente para o hospital. Isso foi dia 22 de dezembro do ano passado. E quando deram a injeção no Noah de adrenalina, foi que ele voltou. E lá no hospital, e Deus, ele faz umas coisas engraçadas, né? Ele deixa umas músicas na tua cabeça, ele tá ali o tempo todo. Eu lembro que no hospital a música ficava na minha cabeça assim: Deus é amor, tralalalalalalala. 3 palavrinhas. Já. Essa música, o tempo todo na minha cabeça, não teria. E Deus é amor. Eu tenho até um vídeo com o Deus é amor. Aí eu já entendi que o Senhor é amor. Amém, né? E aí voltei para casa, estava meio abatida, assim, né? Senti na presença. Falei, caramba, mas não quero voltar. E eu lembro que Deus começou a falar na minha cabeça. Eu lembro assim, que eu falei para a pastora. Pastora, WhatsApp. Pastora, preciso falar uma coisa com a senhora. Está acontecendo um negócio esquisito. Tem umas vozes na minha cabeça. Acho que vai acontecer alguma coisa, pastora. Estou preocupada. Aí a voz na minha cabeça, né, que falava assim, sem beber. Aí eu falei, bebe, poxa, pede outra coisa. Pô, dá tanta coisa. Não, sem a bebida. Eu falei, olha, posso parar um dia sem beber? Posso... Não, e assim, sem a bebida. E no dia 8, foi dia 8 ou dia 9? Dia 8 de janeiro, só que no dia 7 eu tinha bebido num nível tão absurdo que eu nem lembro como é que eu fui dormir. Eu só lembro que, tu lembra, né? Eu só lembro que eu discuti com o Juan, porque eu tinha bebido muita cerveja, tinha bebido vinho e eu queria beber mais. E o Juan falou, não, cara, você vai dormir. E aí eu também não lembro mais do resto. E nessa madrugada, na madrugada do dia 7 para o dia 8, o Noah começou a ter febre. 5 e pouca da manhã. Eu falei, meu Deus. E eu senti que ele ia convulsionar. Sabe quando você tem aquela sensação? E eu falei, não. E a voz na minha cabeça, 6 meses. Eu falei, 6 meses sem beber. 6 meses sem... Aí eu mandei, pastor, eu acho que o borderline tá falando na minha cabeça. Eu tô ficando louca. Aí o que tá falando? Ó, tá falando isso. 6 meses sem bebida e tal. Eu vou aí, Fanny. Aí eu falei pra pastora, aí ela, amanhã eu vou aí. Eu falei pro Juan, olha, deu ruim, porque a pastora não sai de casa pra vir na casa dos outros. Pra ela vir aqui, Deus mandou. Exato. É interessante, que eu lendo o WhatsApp, eu tô assim, Senhor, e o Senhor falando, você vai lá. Eu tô, mas Senhor, ela não quer saber de Deus. Ela não quer saber de nada, Senhor. Eu tô me sentindo uma intrusa. O Senhor, não, você vai lá. Irmãos, eu não vou a lugar nenhum se Deus não mandar eu ir, não adianta, eu não vou mesmo, não saio de casa. Tenho muitos inimigos por causa disso. Mas assim, para eu ir na tua casa, para nada,
se tem que ser resolvido alguma coisa, eu fico em casa, não é? E aí, quando ela vai e fala de novo comigo, o senhor, pode falar que você vai lá amanhã. E foi isso mesmo. E assim, eu lembro que tanto eu quanto o Juan, tá super crazy, muito revoltado com as coisas de Deus. E para eu falar pro Juan, eu cheguei, a pastora vai vir aí, tá? Ele, pastora? Eu falei, fazer o quê? Eu falei, não sei. Eu falei, mas vai vir aí. E assim, e quando Deus estava falando comigo, e assim, eu, né, minha cabeça não era muito boa, agora eu sou uma mulher curada, em nome de Jesus, a gente tem que profetizar, né? Mas eu falei, não, eu acho que eu vou obedecer, tá ruim, sabe, gente? Tava ruim, não tava, sabe quando você vive uma vida onde você tá tendo conquistas, onde você tá aparentemente, mas não tá tudo errado, não tem nada. Eu falei, eu acho que eu vou. E a pastora falou comigo, eu lembro até hoje que a pastora falou assim, Deus, ele tá te pedindo esse tempo só para ele te mostrar algumas coisas. E eu tô aqui exatamente agora. E tem o quê? 9 meses? 9 meses. E assim, e é muito interessante que Deus, ele não é invasivo. 9 meses. Nasceu de novo. O meu parto é hoje, aleluia. E Deus, ele não é invasivo. E uma das coisas desse renascimento que eu estou aprendendo é que eu precisei mexer em algumas gavetas para eu renascer. E uma das coisas, a coisa mais importante que o abuso ele rouba é o teu poder. O teu poder de escolha, o teu poder de renascimento, o teu poder de decisão, de posicionamento. E foi a primeira coisa que Deus fez comigo. Me devolver esse poder. E aonde foi que ele me devolveu? Na bebida. Isso não é maior que você. Eu falo, não, mas é sim, porque eu não sei viver sem isso. Eu não sei me divertir, eu não consigo brincar. Eu já tinha esquecido como é que era ser eu, sem a bebida. Assim, brincar, rir, divertir, não. E aí a primeira coisa que ele me devolveu foi o poder de decisão. Não, a bebida não vai fazer mais parte da minha vida. Em alguns momentos, ela manda assim, pastor, eu acho que não vai dar não. Pastor, hoje eu estou aqui, pastora, que vontade de beber. Eu, Pane, para de graça. Claro que você vai. A senhora já não falou? Você está querendo o quê? Olha para o Noah. Não, pastora, eu vou vencer. Olha para o Noah. Não, gente, e é muito legal, porque assim, nessa trajetória, o Senhor tem me dado muitas estratégias. Porque assim, o Senhor, ele não vai só te curar, mas ele vai te ensinar o caminho da cura. E eu lembro que foi o ano que eu menos trabalhei, porque o Senhor queria tempo. Eu falei, não, eu quero trabalho, Jesus, eu quero dinheiro, por favor. Ele, não, mas eu quero tempo de qualidade, né? Ele tem educação positiva, eu quero tempo de qualidade contigo. E a primeira experiência que eu tive com Deus foi o meu batismo, que foi algo, não foi pensado, não foi... Eu comecei a vir para a igreja, eu falei, tá. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia, né? Eu falei, eu não vou ser crente de novo, não, que eu não gosto desse negócio de crente. Mas eu vou ler a Bíblia, né? Porque para ter uns caminhos assim... Gente, olha, eu tenho paciência. Eu vou olhando o vídeo assim, eu tenho muita paciência. Não gosto desse negócio de crente. E aí eu lembro que eu falei, não, eu vou indo, eu vou ali. E no dia do meu aniversário, nem ia ter festa, nem ia ter nada. Lidiane, que adora negócio de festa, né? A gente faz aniversário no mesmo dia. Ela, amiga, eu vi um lugar pra gente fazer festa, não sei o quê. Cheguei lá no lugar, tinha uma piscina. Aí eu bateu aquele negócio, assim, água, né? Pastora, batismo. Aí eu fiquei... Aí eu brinquei com a pastora. Eu falei, batismo ali. A pastora se arrepiou, né? Que ela é assim. Se arrepiou ela. Vamos? Eu falei, meu Deus. E aí, gente, o tempo foi passando assim. Aí eu falei, aí eu tava com vergonha, né? Eu falei, gente, ninguém vai me chamar para batizar, não? Eu acho que... Aí eu fiquei com... né? Aí... deixaram. Aí daqui a pouco a pastora, você vai querer mesmo? Eu falei, sim, gente, meu batismo, nossa, foi algo assim tremendo, algo que eu senti que eu renasci mesmo, eu senti que os pecados da água, eu até falei, gente, não entra na piscina depois não, hein? Não deixa essas crianças entrar, porque essa água ficou terrível. Saiu tudo. Saiu tudo. Ainda bem que foi no final da festa, respeitei os outros, né? Foi no final da festa. E... aí o tempo foi, né? Aí e o Senhor, ele tem me dado várias coisas assim para eu ir atrás, porque eu acho que o Senhor, ele sabe que a pessoa, eu não sei quem já foi rejeitado ou anulado, a gente esquece da nossa autoridade e da nossa independência. E o Senhor, ele tem me ensinado a ter independência. Ele falou assim, ei,
você vai fazer as coisas assim. Eu vou contigo, mas tu também vai. Aí eu tava no WhatsApp, no Instagram, e uma amiga minha de internet, né, falou assim, vamos pro congresso? Ela é lá da Bahia, a gente nem tem muita afinidade, a gente se fala de vez em quando. Eu falei, vamos para um congresso. Aí ela, Florianópolis. Eu falei, gente, não vou sozinha para Florianópolis. Aí ela, não, eu vou estar lá, eu vou encontrar com você lá, não sei o quê. Isso é demais, né? Comprei tudo, vamos embora. Aí chegou o dia do congresso, eu tô lá para embarcar, e eu falei, e aí, amiga, você tá vindo? Ela, esqueci. Eu falei, não, já li para ela. Eu, como assim? Ela, amiga, eu não comprei a passagem, não comprei nada, eu esqueci o dia do evento, eu só comprei o ingresso. E ela me mandou realmente o print que ela tinha comprado no dia, que a gente comprou super empolgado. Na hora eu falei, tá, entendi, Deus. E eu acho que era para eu ter essa experiência sozinha. Mas, gente, apavorada, porque, assim, esse ano eu aprendi a andar sozinha, a sair sozinha, porque eu não conseguia estar num ambiente. Misericórdia. Dormir num quarto sozinha e tranquila, em paz, é o tempo todo refém de que algo vai acontecer. Aquela expectativa. Até, gente, uma coisa que eu percebi há pouco tempo, que, inclusive, vendo esse vídeo do meu relato, se reforçou. Gente, eu tinha um lado específico para dormir na cama e só dormia com barulho. Isso não acontece mais. Aonde deitar, eu estou dormindo. Porque muitos dos abusos aconteciam à noite. Então, eu não podia dormir do lado da ponta sem ser na parede. E sempre tinha que ter algum som, pode ser música, pode ser alguma coisa, para que o meu ouvido ele não criasse coisas. Hoje em dia, minha filha, pode botar. Só quando eu estou em batalha espiritual que eu boto logo um pentecostal, né? Para o inimigo ele nem entrar no meu quarto. Mas fora isso, assim, é algo muito natural. O Juan até fica, tu roubou meu lado da cama, né? Que agora eu só durmo na ponta onde não é da parede. Falei, não, aqui é muito melhor o ar-condicionado. Tô livre. Que o inimigo ele rouba até essas coisas da paz, né? Que ali bate o ar-condicionado bonitinho. Aí ele botava pro canto da parede. E aí saiu. Aí eu lembro que eu fui nesse congresso. Gente, nesse congresso, foi algo assim que eu vivi, que eu nem esperava. Nesse dia, eu tive um encontro com o Espírito Santo, que eu pedi no avião. Eu falei assim, já que eu vou ser crente de verdade. Eu quero ter o batismo com o Espírito Santo. Eu quero sentir, sabe? De sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero viver, assim, a transformação. E eu lembro que eu tive várias flashes, assim, de Deus falando várias coisas comigo. Eu até brinquei com a pastora. A primeira coisa foi que uma pastora, ela falou assim, para ter uma mudança de vida, você precisa ter um posicionamento. E eu fiquei assim, não, mas precisa de se posicionar tanto? Já tô, né? Mas, pastora? Já tá posicionada, eu não. Para que se posicionar? E a gente entende que a partir do momento que a gente se posiciona, a gente vai à frente de alguma coisa. O inimigo ele já não tem mais poder. E eu falei, mas posiciona e tá. E vivi esse congresso. Aí eu lembro que eu sou muito ligada à música, né? E aí eu falei, não, vou escutar minhas músicas, vou postar minhas músicas, nada a ver, besteira. Aí eu lembro que nesse dia, é até uma coisa, chegou uma seguidora minha, ela falou assim, Fanny, eu amo você, mas eu não consigo te seguir pelas músicas que você posta nos seus stories. E era uma oração que eu tinha acabado de fazer com Deus dentro do congresso. Eu amo você, mas a minha filha, ela é tão pequenininha, então às vezes que eu botava só música terrível, né? Aí naquele momento eu senti que Deus estava pedindo algo completo, porque a minha vida não era só uma vida normal, era que exatamente isso, não só pública, aquilo dali influenciava outras pessoas. O que eu ouvia, o que eu escutava, o que eu relatava ali não era só um dia a dia. Sim, era algo essa é uma questão que as pessoas até não entendem às vezes, né? Mas é uma coisa do influenciador, de discernir que tudo está influenciando, né? E assim, começou a mudar. E no último dia de congresso, eu voltei muito decidida, gente, a me posicionar. Eu falei assim, eu quero viver essa nova vida. Eu quero realmente resgatar quem eu sou. Eu vesti a vida de o que fizeram comigo, mas eu queria saber quem eu era. Sabe, o que é amar, o que é ter amor, o que é viver a minha maternidade real, o que é ter amigos de, tipo assim, de eu amar, do que você não ter as barreiras de tipo assim, irmão, olha, eu tô mal, sabe, não viver parecendo que você tem que viver sempre, não, exatamente. E no último dia de congresso, eu lembro que a pastora Camila Barros, ela falou assim, Deus, ele tá levantando o seu ministério hoje. E na hora eu fiquei assim, gente, mas acabei de levantar do chão, tá levantando o ministério. E o Senhor falou comigo assim, que o meu ministério era a minha casa, a minha vida.
Porque a partir do momento que a gente toma um posicionamento na nossa vida, isso vai refletir em outras coisas. É a primeira igreja assim, gente. Eu voltei daquele dia 100% decidida a mudar tudo. E eu passei a criar um relacionamento com Deus. O que era muito difícil para mim, porque eu não sabia que era ter um relacionamento de confiança, tipo assim, porque Juan tá sofrendo na minha mão. Eu falava assim, gente, que é esse negócio de você estar 100% confiado? Que você Engraçado que isso é uma pergunta e um questionamento de muita gente. Porque a gente fala assim, Deus falou comigo. É uma coisa muito louca, né? Cara, Deus falou com ele, né? Porque aí Deus me deu essa direção. Deus deu direção. Então, quando você não tem relacionamento, quando você não entende isso, é tudo muito louco, né? Como assim Deus? Como é que Deus fala contigo? Entendeu? É isso. As pessoas não entendem. E assim, eu sabia que eu tinha que mexer na minha gaveta do abuso. E o Senhor falava o tempo todo, filha, para ir para lá, a gente vai ter que voltar para cá. Eu falei, Senhor, a gente vai ter que ir. Eu lembro que teve um dia, esse dia foi o mais importante para o meu processo de cura, porque eu precisava perdoar minha mãe. Sem o perdão da minha mãe e sem eu resgatar o contato com a minha família, não tem como. E assim, eu lembro que o Senhor me pediu um dia que eu ficasse em jejum. Eu falei, tá bom. E fiquei quieta. Só que, sabe quando você fica naquilo, eu não quero ter o primeiro passo, sabe? Eu não é difícil ter esse primeiro passo. Eu falei assim, eu posso até ter, mas arma um... Cria um cenário para poder, né, chegar com mais jeito, né? E eu lembro que no dia seguinte, minha mãe me mandou um texto gigantesco, assim, com várias coisas, né, da vida e tal, me pedindo perdão sobre tudo. E, gente, minha mãe nunca tinha feito isso. Tudo, porque ela teve a clareza de tudo o que tinha acontecido. E a maturidade de Deus me fez entender que ela também é uma vida. Ela também passou por traumas. Ela também teve seus gatilhos. E, infelizmente, ela não teve o posicionamento para romper aquilo na geração dela. E aquilo dali me fez entender que não ia passar da minha geração. Que aquilo dali não ia respingar na minha filha. E eu falei para o Senhor, eu não quero ser ignorante. Eu não quero ser uma pessoa cega. Eu quero ser uma pessoa que vai buscar a cura para que isso não faça a minha filha ferida e que cure a minha mãe. Eu quero ser a cura. E eu lembro uma frase que minha mãe falou assim, eu tenho muito orgulho de você porque você teve a força que eu não tive. E aquilo me fez entender que, cara, eu vou ser Jesus na minha família. Eu vou ser... É difícil? É. Você perdoar? É difícil. Mas eu entendi que a partir do momento que você perdoa, você para de carregar o peso. Aí você não carrega o peso da injustiça de que... Não, caramba, porque a falta de perdão, ela te mata. Porque você fica tentando entender o tempo todo o porquê, você... Justificativa, né? Você só está girando. Quando você fala, eu perdoo, olha, tá na tua mão. O que eu puder fazer do meu alcance, eu vou fazer. O que eu não puder, olha, pra cá. Eu vou focar em mim. Focar no que Deus tem para mim. Foi aonde a gente chegou, numa conversa. E eu pude aqui na igreja falar com ela, olha só, quero orar com você aqui porque Deus mostrou algo. Você não é o seu trauma. Você viveu muito tempo sendo o trauma. E passando, né, a raiva, a mágoa, a ira, né, a rejeição, milhares de coisas por causa de um trauma. Mas nós fomos orar, ela estava muito mal nesse dia, estava malzona. Pastor, eu vou para a igreja, mas eu estou mal. Tá bom. E quando ela chegou perto de mim, foi essa frase, ela não é o trauma que ela passou. Ela renasceu. O lindo da palavra é que diz que nós precisamos de um novo nascimento. Deus sabe o passado da gente, mas Ele não quer saber do passado para dar eternidade. O Senhor quer que a gente tenha um presente com Ele, porque o presente com Deus é garantia de eternidade. Enquanto eu carrego o passado, não perdoo, não libero, eu estou com aquele peso todo. Eu sou um verdadeiro monte de falta de perdão. Tem tanta gente aqui envolvida, e aí Deus faz isso, e aí a gente começa a sentir o quê? A leveza. Aí eu vejo lá o pessoal comentando, não, você está com brilho no olhar, você está com isso aqui. Mas claro, gente,
O Senhor tirou o que pesava, né? Aquela dor, aquela coisa. E aí, Fane, vamos fazer isso representando? Cadê os vestidos que você trouxe? Ali, ó. Você vai entender exatamente o que a gente falou. Eles vão mostrar uma imagem do que é uma pessoa com trauma, uma pessoa sem trauma, livre, para você entender. Ela não chegou até aqui de qualquer jeito. Eu não traria Fane para dar testemunho se realmente não fosse real tudo que tem acontecido, está acontecendo e vai acontecer ainda, resultado de um posicionamento. E aí, quando a gente estava montando isso aqui, Deise, pega lá pra gente. Quando a gente estava montando essa programação, vendo as questões, né, das perguntas e tal, o que aconteceu? Ela foi falar que ela estava tendo uma visão, né? E de vestida, vamos botar lá, as pessoas vão entender. Tira isso daqui. É um antes e um depois. Vira agora aí de frente. É muita diferença. Lê o que você escreveu aí, tudo que ela viveu. Esse vestido, quando eu conversei com Deus, eu falei, eu preciso entender, porque quando a gente tem as emoções muito manipuladas, a gente precisa de algo concreto aos nossos olhos. E o Senhor posso levantar? E o Senhor me mostrou como se fossem vestidos, como se eu era isso aqui. Aqui tem várias frases que falaram para mim na minha infância, na minha vida. O abuso sexual, rejeição, abandono, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Essa era a roupa que eu vestia o tempo todo. E isso aqui é o que Deus tem para mim. Porque quando a gente está em Cristo, eis que tudo se faz novo. E ele limpa. Não é ele não vai entrar na minha vida, na sua vida, para mudar uma situação. Ele vai mudar tudo. Então, assim, a vida, ela não vai ser fácil. Ela o tempo todo vai te fazer lembrar que você é isso, mas você não é. Isso aqui é o que fizeram com você. Isso aqui é quem você é. Então, assim, quando eu me posicionei em Deus, e não é fácil, eu não estou aqui para falar para você que vai ser super tranquilo, não. Mas o poder que te roubam, que tiram de você, Deus, Ele te dá, porque a nossa força vem do Senhor. Então, quando eu acordo e o inimigo ele fala, você é isso aqui, você é isso aqui. Eu falo, não, eis que tudo se fez novo. Porque quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, eu troquei as vestes. Isso aqui pode ser até algo muito pesado, mas isso aqui que eu passei foi curado para a glória de Deus. Isso daqui foi durante muitos anos algo que me envergonhou. Foi algo que me fez sentir a maior dor da minha vida. E hoje, para a glória de Deus, vai ser algo que vai ser usado para que o Senhor mostre esperança para as mulheres. Durante muitos anos eu carreguei o trauma de pensar, por quê? Por quê? Eu falava muito assim, porque eu vou fazer isso com as pessoas que fizeram? Eu não quero. Eu quero que eles paguem o que tem que ser pago, porque o nosso Deus é um Deus justo. Mas eu quero um Deus que cura as minhas feridas. Eu não quero alguém me lembrando, olha, vista isso, você é isso, mas você... Não. Eu quero um Deus que me dá vida nova, para acordar todo dia e ser feliz, para viver sonhos novos. Ai, Fane, e assim, Deus, ele restaurou o meu casamento, a minha família, as minhas amizades. Deus restaurou o meu coração, porque quando Deus entra e Ele vai mexer nas suas feridas, e não é fácil. Você já viu um machucado inflamado? Minha filha, para curar, dói. Limpa, faz, vai doer. Mas quando fica limpo, esquece, vem uma cicatriz. A cicatriz é para mostrar que o Senhor te curou. Aquilo dali você pode apertar, você pode encostar, mas não dói mais, porque o Senhor já curou. Então, assim, esse vestido, eu não sei o que você passou na sua vida, eu sei o que eu passei na minha vida, mas eu não quero mais vestir essa roupa. Eu não quero mais ser isso, porque eu nunca fui isso. Quando o Senhor me fez, Ele me fez com o propósito de ter isso aqui. Infelizmente, mancharam. Mas Ele me
resgatou de novo e fez com que eu trocasse as minhas vestes. Então, eu hoje tenho o poder do posicionamento. Fanny, como é que você conseguiu? Não é fácil. A minha pastora sempre fala, se posicionar é algo muito difícil, escolher é algo muito difícil. Eu preciso escolher todos os dias, abrir minha Bíblia e falar, Senhor, eu não quero. Fanny, como é que é? Tem dia que eu acordo ansiosa, eu falo, não quero, Senhor, se hoje eu não estou bem, eu vou me jogar nos teus pés, eu preciso que o Senhor me mude, eu preciso que o Senhor me resgate, eu preciso que o Senhor tire isso de mim, porque eu não sou o que fizeram comigo. Hoje eu não estou conseguindo orar. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, porque eu não sou o que fizeram comigo. Porque o inimigo ele vai tentar o tempo todo te mostrar que você é fruto do acaso, que você é uma pessoa rejeitada, que você é uma pessoa sem amor. Mas o Senhor vai te mostrar que você é alguém novo nele. E se é novo, filho, esquece. Você pode ser quem você quiser em Deus. Amém, aleluia. Pode louvar a Deus com as palmas. Glória a Deus, glória a Deus. Todas as vezes, estávamos conversando sobre isso, todas as vezes que você pensar nas feridas, nos traumas, pense assim, se você tem marcas, Jesus teve muitas. Ele foi açoitado, literalmente. A carne dele foi rasgada com açoites. Antes de ele ser crucificado, Mel Gibson, né? Exagerou naquele filme, mas é isso mesmo. Imagina uma pessoa levar tantas chicotadas com um chicote que na ponta tem 3 fios diferentes que vêm ali de giletes. Imagina, cada açoite, no mínimo, são mais 3. Cada açoite, no mínimo, são mais 3. Ferido, coroa de espinho, prego nas mãos, nos pés. Quantas marcas, né? Mas o Senhor escolheu por nós, por amor a mim e a você. Cicatrizes no Senhor se transformaram em vidas. Fanny, que as suas cicatrizes resultem em vidas. E se você chegou aqui com cicatrizes, saiba que o Senhor pode transformar tudo isso em vida nova. Ah, pastora, mas é difícil. Nunca dissemos, né? Nunca disse, né? Que seria fácil. Mas é difícil mesmo, é uma guerra. No mundo também é bem difícil. Hã? No mundo também é bem difícil. Experiência própria. Ah, então tá. Não, porque fica parecendo que é tão bom, né? Mas não é ilusão. Então eu falo para você nessa noite que o que Jesus tem vai curar você. O que Jesus dá vai transformar essa cicatriz em algo bom. E eu quero dar oportunidade para você que está aqui com a gente. Deise, vamos louvar? Ela vai louvar com uma música que a letra, eu não sei se vai ficar aparecendo aqui a letra, é a música da Fanny. Fala aí, Fanny. É Cicatrizes da Bruna Carla. Eu amo essa música, gente. E ela falou assim, não, tem que cantar no meu testemunho, porque assim, Deus transformou essas cicatrizes em coisas maravilhosas. E se você quiser fazer diferença na sua vida também, aí onde você está, fala assim, eu também quero. Eu quero. Eu queria só dar uma pausa para falar assim, um dos resgates que Deus trouxe na minha vida, que Deus curou, é o meu irmão, que eu nem sabia que estava aqui, que eu não tinha mais falado com ele, tinha parado de falar, e retornei a falar com ele porque o Senhor curou isso na minha vida, e eu queria dizer que eu te amo, e que você é muito importante para mim. Aleluia. Aleluia. Isso é Deus resgatando. Isso é a prova de um Deus que faz, porque Ele sabe o quanto era uma ferida e que eu não queria nem vê-lo pintado de ouro. Mas o meu Jesus, quando Ele entra, Ele cura todas as feridas. E quando Ele entra para ser
espelho, reflexo de luz. E eu não quero ser uma luz que apaga fácil. Eu quero ser uma luz na minha vida, na vida de quem eu amo e na vida das pessoas que me conhecem, daquelas que não me conhecem. Eu quero te pedir perdão pelos esses anos, reflexos de feridas que me causaram, mas que o Senhor é perfeito. E é isso que eu tenho para falar para vocês, que Jesus, Ele há de curar todas as feridas na minha e na sua vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Se você souber essa canção, você pode cantar também. Mas se você tem sido tocado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, deixa também Ele continuar agindo na sua vida. Porque não é fácil mesmo, mas, gente, não tem o que falar.